O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, muito bom dia. Mais um dia que se inicia em nossas vidas. E que tal nós começarmos da melhor maneira possível, orando, agradecendo a Deus a nossa vida, o teto que nos abriga, a cama que nos acolheu no descanso da noite, a família que nos acolhe e este sol que sobe no horizonte, propiciando mais uma oportunidade, que possamos respirar fundo o ar da manhã, agradecidos por esta oportunidade, rogando a Jesus, nosso mestre e nosso guia, a proteção e o amparo, a força e a coragem, para que os enfrentamentos que o dia nos reserva, nós possamos fazê-lo com alegria, com coragem, dentro daqueles ditames que a lei nos permite a paz e a harmonia. A todos, um grande dia, que assim seja. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje, manter a esperança e como aceitar a dor. A cada hora, defrontamos-nos com situações que exigem algo de nós. Algumas são dolorosas e pedem o que julgamos não ter para dar. Mas devemos evitar que a vida se torne um vale de lágrimas. Nem sempre podemos evitar que as coisas aconteçam. Se estivermos prontos para tratar as dificuldades com naturalidade, elas perdem a força, perdem o pique, podemos dizer. O ideal é chegar ao ponto de nem perceber que as dificuldades estão ocorrendo. Por isso, as adversidades, sofrimentos, dores, se acha que maltratam você, se pensa que são como chibatadas que você recebe, amarrado como um escravo, então você lhes aumenta a gravidade. Porém, você lhes reduz o impacto negativo. Se os considera passageiros, se os enxerga como instrumentos de aprendizado. Maneje o seu interior. Fale consigo mesmo que é superior aos acontecimentos, que irá vencê-los. Aceite tudo sem susto ou desesperança e controle as suas palavras, gestos e atitudes. Mantenha a esperança na vitória. Quem aceita a dor como mestra, mais fácil aprende as lições. Tema interessante, no tempo que nós vivemos hoje, uma vida bastante atribulada, cheio de idas e vindas, doenças, enfim. Então, eu pergunto agora ao Jussi, que estava de viagem, estava na Bahia, voltou baiano, e o que ele achou no Evangelho sobre esse assunto? Bom dia, Antônio, bom dia novamente, amigos. Estamos diante de uma convocação para a coragem, estamos diante de uma convocação para a esperança. E também estamos diante de uma convocação para o conhecimento. Abrindo o Evangelho, escutando a tua fala, Antônio, se descortinou na nossa frente o capítulo 5
Bem-aventurados os aflitos, onde Jesus, no Sermão da Montanha, nos exorta, nos ensina, nos encaminha a entender as causas atuais das aflições, a compreender aquilo que já é de outras vidas, a nos fazer uma viagem interior para nós compreendermos o significado da resignação, onde nós vamos aprender a bem sofrer e mal sofrer, onde nós vamos aprender que a felicidade do jeito que nós almejamos não é deste mundo, que os tormentos voluntários nos causam enormes dificuldades, e também iremos aprender sobre as desgraças, o que é verdadeiramente desgraça nas nossas vidas. É um assunto altamente motivador para o ser que está em luta para evoluir na terra de expiação e provas. Muito interessante. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. E Pedro nos diz em 4:13, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Interessante. E esta compreensão nos coloca diante de uma vida, de um ser excelso que esteve entre nós, que sofreu o que sofreu, que foi o único ser que desceu ao planeta que sofreu de forma imerecida, Antônio, porque Jesus não devia nada, é um espírito imaculado. Nós, quando estamos diante do sofrimento, existe uma causa justa para isso. Jesus não. Veio nos ensinar através do exemplo, da atitude simples, do verbo motivador, como devíamos nos comportarmos diante da vida para fazer o bom combate e sermos felizes como todos nós desejamos. O Criador do planeta misturou-se à orbe planetária da época para mostrar o trabalho que deveria ser feito na grande mudança das concepções da época e que até hoje, 2000 anos depois, nós continuamos ainda na luta para que possamos entender as suas lições. O Criador do planeta, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, já era um ser excelso. Então, só o fato dele ter decidido nascer na Terra nas mesmas condições que nós, seres ainda em evolução, imperfeitos, pequeninos, já deveria de nós receber toda a admiração e toda a curiosidade para saber por que um ser tão excelso veio à Terra para sofrer as vicissitudes de um ser humano ainda animalizado. E o tema ele se reveste de uma importância sobremaneira neste mês que nós vamos entrar logo logo, onde nós vamos comemorar o seu aniversário, a data do seu nascimento, onde nós percebemos ao longo da nossa existência que este mês, o dezembro, tem se mostrado energeticamente mais positivo, mais acolhedor do que os demais meses. É a energia de quem nasceu nesse mês para mudar o rumo da nossa história. Eis Jesus, ainda um enigma para nossa inteligência, mas na condição daqueles que buscam segui-lo, na condição de nosso Salvador, de nossa referência, de nosso caminho. E ele foi quem proferiu o famoso Sermão da Montanha, que Gandhi disse que é o maior compêndio que nós poderíamos ter para erguer uma humanidade. E lá no Sermão da Montanha, no segundo item, ele nos convoca a nos entender.
Ele nos convoca a nós entender a nossa origem. Ele nos convoca a nós entendermos o nosso destino. Tudo isso está à nossa disposição para aquele propósito que todos nós almejamos, sermos felizes. Mas esta felicidade que buscamos, ela seria só temporal? É o que às vezes a gente busca, né? Tão somente a felicidade temporal. E esquecemos do nosso interior. E aqui está o problema. O nosso interior não pode ser esquecido. Nós temos que cuidar dele. Cuidar desse grande templo que é o nosso interior, que é a própria vida. O exterior é o que se mostra hoje e precisa ser realmente cuidado. Mas o grande templo que nós temos que carregar e milenarmente falando, buscar esta energia da luz, da força que o Cristo veio nos trazer. Jesus nos convida, então, desta forma, a nos conhecermos melhor, porque Jesus sabe, e hoje muitos de nós também já sabem, que nós temos origem divina, que nós temos dentro de nós, dormitando em condição de crescimento, de floração, de iluminação, a nossa identidade com o Criador do universo. E isso implica o significado da felicidade que ele nos coloca. Então ele nos tira desse tempo limitado que nós conseguimos absorver com os nossos sentidos para nos dar uma condição de seres imortais, viventes para a eternidade, compreendendo que cada etapa que nós passamos significa um processo evolutivo em andamento. E quanto mais nós agregarmos o conhecimento e a retidão da lei do nosso Criador, mais felizes seremos. Portanto, maneje, a palavra é essa aí, maneje o seu interior, trabalhe o seu interior. Seja superior aos acontecimentos. Tudo que vier agora, uma notícia assim ruim, pensa assim, não é o fim. É um novo começo. Não, isto não é o fim. Qual será o fim? Onde nós vamos chegar? É uma pergunta que se faz. A pessoa que está em sofrimento, ela pergunta, mas é o fim? E é o fim? Não é o fim. Geralmente nós fazemos esses questionamentos quando nós estamos com o joelho da alma dobrado pela aflição, quando o desespero bate, quando nós perdemos a referência material que nos daria aquela segurança relativa que nós estamos acostumados a ter. Mas aí é que Jesus nos convoca a nos entendermos como seres imortais, porque também o corpo é instrumento da evolução. Também o corpo é perene, também o corpo é temporário. E quando nós nos entendemos desta forma, nós modificamos a nossa forma de pensar a vida. Modificando a forma de pensar a vida, nós vamos entender que nós somos fruto das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E aí nós já encontramos o caminho. Pensando desta forma, nós já encontramos o caminho, porque nós vamos dar responsabilidade para nós mesmos a partir do pensamento, sabendo que tudo que eu escolher dentro da lei de dualidade, que significa estar dentro da lei do amor, estar dentro do bem, estar situado no conceito de caridade que Jesus nos ensinou, nos eleva e nos projeta para um futuro promissor. Independente do estado de sofrimento que nós nos encontramos agora, que muitas vezes é fruto das nossas próprias escolhas. As escolhas não são só dessa encarnação, porque aí, senão Deus seria injusto, porque quanta criança, né, que nasceu com um problema grave,
e está sofrendo com esse problema grave, jovens ainda imaturos, sem a responsabilidade do seu feito atual, como ela sofre. Então a gente tem que sempre pensar, nós somos seres que já vivemos, e vivemos muito tempo já. Vivemos de idas e vindas para o mundo espiritual e para o mundo material. É uma troca constante de lá e de cá. Portanto, é preciso que nós pensemos também que quando acontece algo assim que inexplicável para esta existência, há uma explicação em existências anteriores. É preciso que tenha esta visão maior. Significado da resignação nos dá um patamar de força e de coragem muito maior do que a normalidade. Quando nós compreendemos a origem do sofrimento, quando nós compreendemos, resignados significa compreendidos, entendidos, aceitando o resultado. Quando nós conseguimos compreender que as vicissitudes, que as dores, que os sofrimentos são consequência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos perante a lei de Deus, nós estamos aptos à reforma, porque até então estávamos nos dirigindo a um caminho equivocado. A reforma, o entendimento faz que nós voltemos no caminho e usemos Jesus como caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E usando Jesus como referência, como caminho, nós vamos aceitar pacificamente a quitação dos nossos débitos perante a vida, nos fortalecendo para vidas mais venturosas nas nossas próximas encarnações. As coisas acontecem, elas vão continuar acontecendo. As dificuldades estão aí no dia a dia para o nosso aprendizado. Ao jovem que quer uma vida tão simplesmente fugaz, ele quer a felicidade esta temporal ou temporária, ele busca algo assim, desta forma, ele não vai encontrar esta felicidade completa. Faltará algo dentro de si, aquele interior que nós falamos antes. O interior nosso não está manejado para o bem. Queremos as luzes da ribalta tão somente e aquilo que se lhe apresenta para nós no momento atual, na vida odierna, em que tudo parece digamos assim, frugalidade não legal. Não é assim que funciona. As coisas funcionam de dentro para fora. É preciso, portanto, eu não gosto muito da palavra reforma, mas é a palavra que talvez seja mais certa. Reformar. Quando reformo uma casa, eu não começo do teto. Eu começo lá de baixo. Quando eu preciso me reformar, eu tenho que começar de dentro. Porque as coisas só vão se melhorar realmente por fora se eu começar a fazer meu trabalho interior. E aproveitando essa tua inserção no termo reforma, nós podemos fazer uma análise gramatical do sentido da reforma. E daí nós podemos transportar esse sentido para a vida prática de cada um. Quando nós estamos construindo, amigo Antônio, nós temos um propósito de execução de algo novo, de algo que ainda não existe. Então, esta construção, ela pode ser feita da melhor forma possível, sem mácula e sem erro, e se tornar uma bela obra. Mas como nós entramos e saímos da carne por muitas e muitas encarnações, reformando, nós encontramos a dificuldade. Vamos para a vida prática. Faça uma reforma de uma casa morando dentro. Olha a dificuldade que isso impõe. Morar dentro de uma reforma é o que nós estamos fazendo há muito tempo. Por isso que isso é sofrido, por isso que isso é dolorido. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nos diz que fora da caridade não há salvação, Ele está nos convocando para construir uma casa nova e nós pararmos de alimentar
aquela plantinha danosa que tem prejudicado a nossa vida. Não é um combate pernicioso aos nossos defeitos, é uma construção de atitudes e comportamentos novos, deixando de regar a plantinha danosa, né? E ela vai se atrofiar, o nosso mal vai se atrofiar por falta de elemento energético, por falta de alimento, e a nossa construção nova vai fazer de nós seres melhores. Então a reforma, ela não é boa, nem a palavra, nem o contexto, mas ela é necessária porque ela é sofrida. Ela sempre é sofrida. Casa nova, construção nova, recomeços. O que é de ontem é de ontem. Esqueçamos este ontem. Foi pesaroso, foi sofrido, foi choroso. Não faz mal. Esqueçamos este ontem. Construamos a partir de hoje uma nova casa dentro de nós. Levantemo-nos, levantai-vos, vamos-nos daqui, disse Jesus em João. Veja bem que só são palavras encorajadoras, para nós não desistirmos da vida como ela é, da vida real que nos traz para cá. O tema de hoje foi um tema assim pesado, no sentido da tristeza, no sentido dos acontecimentos negativos, das doenças, das dores. Por isso que nós temos que agora levantar. Vamos continuar levantando cada dia mais. O tombo veio ontem, mas hoje eu já estou em pé. Eu não vou ficar lá deitado aguardando alguém, não. Eu vou me levantar e vou prosseguir na jornada. O tema é motivador. Ele é motivador. Por quê? Porque nós temos várias formas de aprender, mas nós aprendemos com a doença, nós aprendemos com o sofrimento, nós aprendemos com o erro. Deus, na sua infinita perfeição, aproveita tudo, inclusive o mal. Então o mal, neste momento, serve como referência para que nós não o pratiquemos, para que nós modifiquemos o nosso comportamento, construindo um ser melhor, amando, compreendendo, tolerando, né? E isso produz um interior, afloramento do nosso interior divino, a nossa família se modifica, o nosso meio se modifica, a sociedade se modifica e o planeta de regeneração se modifica. Pois é, falaste uma palavra agora aí que eu fiquei pensando nela, entendendo. O entendendo tem várias facções, digamos assim, várias facetas. O entendendo-se e o entendendo principalmente ao outro. Esse é o grande detalhe. Quando eu digo entendendo, é entender o outro, saber o que o outro está passando e procurar se juntar a ele no que ele está passando para poder ajudá-lo. Acho que estamos no final, né? Praticamente. De todos os ensinamentos preciosos que Jesus nos deixou, o sentido de caridade, ele preenche completamente as nossas necessidades. Caridade significa benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Uma palavra mnemônica para decorarmos mais facilmente a caridade segundo Cristo é BIMP, benevolência, indulgência e perdão. Estamos muito bem encaminhados, seguindo a orientação do Cristo neste ensinamento. É verdade. Esse é um ensinamento completo, né? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. É um ensinamento iluminativo. Verdade. Mantenha a esperança na vitória. Não esqueça disso. Nascemos para sermos felizes. As vicissitudes de hoje são temporárias. Vem um mês mágico pela frente em que nós nos transformamos em pessoas melhores. Façamos isso um primeiro degrau da nossa escada para que a nossa escada seja iluminada daqui para frente. Hoje queremos mandar essa prece para nossa querida irmã Andressa Zambarda. Está passando por um momento difícil, a sua família toda também, né? E também lá para os de sempre, a dona Brumilda Knack, que ainda está com problema, está acamada, a dona Maria de Lourdes, que sempre está agradecendo também essas preces, lá para a Salete, Ana Mantelli, que ainda está passando também por momentos difíceis, ao Fir Pereira Mantelli, ao Júlio
Carrasco também, nós mandamos a nossa prece, a Jandiva, ao Marcos e a dona Cecília, especialmente para a dona Cecília, também para a Jandiva, a nossa prece de hoje. Também para a dona Clair Fetter, a dona Claudete Cadem, a nossa colega de trabalho na Chico, a Neuza, a Maria de Lourdes, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, aos nossos amigos Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, a nossa querida Zoida e o Amauri e o Álvaro da Paz, da Justiça Divina, aos nossos companheiros de jornada da Paz, Amor e Caridade, da Joana de Ângeles, do Caminho da Luz, da Paulo de Tarso, de todo o espiritismo da região, que é muito atuante, que é muito acolhedor, e a todos aqueles que acreditam em Jesus e que têm na sua convicção que são cristãos e homens e mulheres de bem. Amanhã teremos encontro da família Santos em Faz, em Sapucaia do Sul, estaremos para lá. Eu mando especialmente então a prece para toda a família Santos e amigos que se encontrarão amanhã em Sapucaia do Sul. Acalma os meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Tua presença em minha vida. Que assim seja. Farei mais maldades, quero me livrar do passado infeliz. Contra os seres da terra, quero redimir-me das faltas que fiz. A natureza criada por Deus nosso Pai, todo sabedoria, merece ser preservada pela humanidade em função da harmonia. Faça tudo de bom, cuide dos animais, plantas, águas e ar. Pois salve, não mate, preserve o ambiente, plantando uma luz, preservando o lugar. Todo ser destinado a viver no planeta azul, no equilíbrio da vida,